meio à crise política e possibilidade de impeachment do presidente, muita gente se pergunta, né? Qual investimento fazer, como se comportar nesse momento. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o André Bona, que é educador financeiro, educador do blog De Valor. André, bom dia, muito obrigada pela participação. Olá, é um prazer falar com vocês aí na CBN. Vamos lá, vamos falar sobre o tema aí que eu acho que é muito pertinente nesse momento. André, o que fazer nesse momento? Como se comportar diante dessa turbulência, né, no mercado financeiro que reage a essa instabilidade política? A questão é a seguinte, o investidor ele tem que pensar sempre que os investimentos que ele vai fazer devem ser baseados nas suas necessidades, no seu planejamento financeiro individual. Porque se ele ficar mudando investimento toda vez que acontecer alguma coisa no mercado, especialmente no Brasil, que sempre acontece alguma coisa, ele vai ficar perdido e tende a ter prejuízos e pagar muitos custos nesses investimentos, pagar imposto e tudo mais. Mas nesse momento específico, o que acontece? Aqueles investimentos mais conservadores, como fundos DI, CDBs, Tesouro Selic, esses investimentos não sofrem impacto nenhum. O maior impacto que acontece é justamente nos investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, e também nos títulos do Tesouro de longo prazo. Então, o investidor tem que estar muito ciente que as escolhas que ele deve fazer têm que ser adequadas para o perfil de risco que ele possui e para o prazo do planejamento financeiro que ele possui. Então, ele não deve muito ficar desesperado, ele tem que ter um pouco de controle emocional para não sair fazendo besteira e jogar dinheiro no lixo. Agora, qual título escolher, né? O pequeno investidor tem, né, nesse momento, uma oportunidade de conseguir ganhos maiores ao proteger o patrimônio dele da inflação em meio a essa turbulência? Sim, tem sim. Por exemplo, se um investidor, se ele tem pouco dinheiro, se ele está começando a formar o patrimônio dele, o adequado é que ele primeiro opte por investimentos conservadores que não têm grandes oscilações, porque ele precisa ter pelo menos lá 6 a 12 vezes o custo de vida dele mensal em investimentos conservadores que vão formar o colchão de reserva financeira para caso eu tenha alguma emergência. Então, nesse perfil de investimento, pode acontecer o que for, porque ele está protegido e vai estar superando a inflação sempre, entendeu? Agora, aquele investimento de longo prazo, que ele está formando um patrimônio para 20, 30 anos, ele vai oscilar bastante. Então, o investidor tem que ter em mente que se o objetivo dele é de longo prazo, esses momentos, inclusive, podem dar oportunidade para que ele compre ativos com preços mais baixos. Em relação aos fundos de renda fixa, são uma boa opção? Sim, os fundos de renda fixa são uma boa opção para aquele capital mais conservador, né, que ele pretende usar ou a qualquer momento, com velocidade, ou num prazo razoável, aí, 2, 3 anos, nesse sentido. Ele só tem que ficar muito atento às taxas de administração cobradas pelas instituições financeiras, porque a taxa acaba impactando muito na rentabilidade se for uma taxa elevada. Agora, em caso de alta de taxa de juros, por exemplo, o que acontece? Acaba desvalorizando esse investimento, né? Por isso a importância de deixar esse dinheiro aí, resgatar a longo prazo, esperar um pouco as coisas se acalmarem? Tá bom. É o seguinte, esse investimento que é pré-fixado, que pode oscilar nesses períodos de crise, é importante que o investidor só faça esse investimento se ele realmente tiver planejado para a possibilidade de levar até o vencimento. Então, se ele compra um título para 5, 7, 10 anos, ele tem que estar preparado para levar até o vencimento, porque num caso de um momento desse, se ele precisar do dinheiro antes do prazo, ele vai realmente resgatar com prejuízo, possivelmente. E por isso que não deve ser feito dessa forma. Uhum. E qual o efeito, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a possibilidade, o risco do Brasil perder, mais uma vez, o grau de investimento pela Moody's, né? Que diz que está atenta a esse cenário político, essa crise política. Qual é o efeito disso para os investidores no país? Para o investimento no país como um todo? Perfeito. O primeiro efeito que você tem é na economia real, né? Porque se você tem uma situação descontrolada, as empresas têm incerteza para investir, gerar emprego e tudo mais, e isso presume uma lucratividade das empresas menores. Então, quando você fala em bolsa, não é um videogame. Bolsa são ações de empresas que estão lá trabalhando e gerando produtos. Então, você cria uma dificuldade de curto prazo nesse processo aí. E, além disso, você tem uma questão também de aumento de risco na percepção do resto do mundo.
Isso, em contrapartida, poderia ser até uma pressão para uma possível elevação de juros. Só que a nossa economia está tão estagnada que isso não deve acontecer no curto prazo, entendeu? Uhum. Eu estou vendo aqui o seu blog, né? Você tem também como, sabe, a pessoa pode entrar e também descobrir qual é o perfil, né? Qual é o seu perfil. E aí, se é um pouco mais conservador, se está disposto a arriscar mais. Tem gente recebendo ainda, né? O fundo inativo do FGTS. Esse dinheiro novo é uma possibilidade aí, nesse momento, de usar para investimento a longo prazo? E no caso do Tesouro Direto, qual a melhor aplicação? Melhor Bom, tipo? aí depende unicamente da situação individual de cada investidor. Se a pessoa está recebendo esse dinheiro do FGTS, mas tem algum tipo de dívida, por exemplo, a primeira coisa que ela tem que fazer é pagar. Agora, se ela não tem dívida e vai investir, e ela já tem, e ela não tem ainda pelo menos 6 vezes o que ela ganha por mês guardado, então ela tem que escolher investimentos como o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária ou um fundo DI com baixa taxa de administração. Se essa pessoa já tem pelo menos 6 meses do custo de vida dela aí garantido em reservas financeiras, aí ela vai procurar investimentos de médio prazo para 2, 3, 4, 5 anos, onde ela vai abrir mão da liquidez e ganhar uma rentabilidade maior. E se ela já tem também esses investimentos, aí ela pode partir para aquela parcela de investimentos de longo prazo, que inclui as ações, aí vai depender do perfil da pessoa, tem gente que não gosta de oscilação, né? O perfil individual ou aplicações de longo prazo que o próprio Tesouro tem, no caso o Tesouro IPCA, pode ser 2024, 2035, até 2045. Então, os investimentos, não existe o melhor, existe a característica de cada um que vai atender ao prazo do investimento que cada investidor pode fazer. E aí, no caso, também depende de quanto o investidor está disposto a ter em caixa, né, para poder investir. Exatamente, isso aí é fundamental, porque tem alguns investimentos que ele até pode fazer, mas os custos operacionais, eles serão altos se o montante for pequeno. Então, ele tem que ficar atento a isso na hora da escolha para ver qual o impacto dos custos naquela decisão que ele está tomando. Agora, e a poupança? Não é um melhor investimento num momento como esse? É um mais conservador, né? A gente falava da questão da rentabilidade. Ainda não é uma boa opção de investimento? Não, a poupança não é e nunca vai ser. Porque a poupança é o seguinte, o título que se compara à poupança, em termos de conservadorismo, é o título Tesouro Selic, que ele compra no Tesouro Direto. E o Tesouro Selic rende a taxa Selic. Então, a poupança, que rendeu 8%, um pouco mais que isso no ano passado, quando a Selic cai, ela também cai, porque uma parte da rentabilidade dela é associada a TR, que muda quando a Selic muda. Então, ele sempre vai render menos do que o Tesouro Selic, entendeu? Então, pelo menos o Tesouro Selic, se o dinheiro está na poupança ali, Tesouro Selic pelo menos. Agora, é lógico que a poupança, você tem uma liquidez imediata, então você passa um cartão e saca o dinheiro meia-noite no final de semana. Então, se o investidor precisa disso, talvez a própria poupança vai atender ele, não por causa da rentabilidade, mas por causa da disponibilidade. Agora, se ele pode segurar um pouquinho mais, aí ele pode ir para um investimento como o Tesouro Selic, que ele também pode resgatar a qualquer momento, mas em dias úteis, e vai ficar disponível um dia depois. Nesse caso, apenas com o mínimo, parece que com R$ 30 você já pode fazer esse tipo de investimento, né, no Tesouro Direto. Já pode, ele é bem acessível, tá? É claro que o investidor tem que pesar também que se ele tiver que fazer algum custo para fazer esse investimento, esse custo vai ser maior que o benefício da rentabilidade, porque a rentabilidade é em percentual e o custo pode ser em valor definido. Então, isso vai impactar. Então, se o investidor está começando agora, é melhor ele pode até usar a poupança para acumular um tempo e depois, lá, R$ 1.000 e tal, ele começa a migrar para outras alternativas mais adequadas, porque a rentabilidade não vai fazer muita diferença em termos absolutos, assim, reais, né? Não vai ser muito significativa. André, a gente tem como fazer a simulação hoje, por exemplo, de um investimento de R$ 5.000 usando o dinheiro do Fundo Inativo do FGTS para o Tesouro, título do Tesouro, IPCA. Eu queria uma simulação nesse sentido. Qual o tempo recomendado para deixar esse dinheiro, para resgatar, né? Qual o prazo o investidor deve esperar para ter um rendimento maior? O que fazer? Como usar esse dinheiro? Você quer que eu fale especificamente sobre o Tesouro IPCA? Isso, ou outra, a gente pode usar esse exemplo de R$ 5.000, tendo R$ 5.000, como investir esse dinheiro, ganhar, né, com esse dinheiro, rendimento com esse dinheiro. Olha só, os títulos do Tesouro IPCA, eles começam atualmente em 2024.
Então, o que acontece? Se você achar um título do Tesouro que paga IPCA mais 5% ao ano hoje, por exemplo, significa que ele vai corrigir todo o IPCA do período até lá 2024 e aplicar a rentabilidade de 5% ao ano. Então, a gente pensaria numa rentabilidade real de 5% ao ano, ou seja, acima da inflação, certo? Agora, de hoje até a data de vencimento, esse título vai oscilar, podendo ter rentabilidade maior que essa, menor que essa, ou até rentabilidades negativas. A garantia dessa taxa só acontece lá na data de vencimento. No meio do caminho ele pode oscilar. Então, hoje eu diria para você que um título que você vê do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 5% ao ano, ele vai te dar o IPCA mais 5% ao ano e aí desconta o IR. Por que eu não tenho como dizer dar tantos por cento? Porque o IPCA é um dado futuro, que vai ser construído mês a mês de acordo com o levantamento do IBGE. Uhum. E aí tem que ficar atento exatamente a isso também, né? Quais são os valores cobrados. Tem várias opções hoje no mercado, né? Exato, várias opções, inclusive as taxas cobradas pelas instituições financeiras, né? As instituições financeiras cobram taxas para você aplicar no Tesouro, que normalmente variam de 0% a 0,5% ao ano. E isso cria um impacto aí também na rentabilidade ao longo do tempo. Quais são os erros mais comuns? O que leva pessoas a perder dinheiro com investimentos? Principalmente quando ela não faz um investimento adequado ao prazo que ela precisa daquele dinheiro. Então, se eu faço um investimento no Tesouro IPCA, que é um excelente investimento, para 2024, mas eu faço hoje e quero tirar em outubro, eu posso perder dinheiro. Então, isso é porque a pessoa escolheu um produto que não se adequa ao prazo de maturidade do próprio produto. E esse erro é muito comum, tá? É o mais comum. Agora, tem gente, por exemplo, que aplica um dinheiro com o objetivo de resgatar logo, por exemplo, para a compra de um imóvel. Nesse caso, também tem que saber qual é a aplicação correta, né, para resgatar logo esse dinheiro. Exatamente. Se a pessoa vai fazer um investimento com um objetivo ou prazo definido, ela tem que ser conservadora. Porque imagina, você vai estar juntando dinheiro para daqui, sei lá, 1 ano comprar um imóvel. Já imaginou se você tem um investimento que você coloca o dinheiro lá para preservar o seu patrimônio e quando chega lá na hora de pagar o imóvel, esse dinheiro está 20% a menos, que se desvalorizou? Então, quando você tem um investimento com prazo definido para resgatar, um objetivo claro, definido, você tem que ser conservador, porque isso te dá a garantia de que você vai realizar aquele objetivo na sua vida pessoal. É o que eu sempre falo no blog, inclusive. Investimento serve para a gente alcançar um objetivo. É uma ponte para alcançar o objetivo. Não é investir por ganhar taxa. Então, dependendo do objetivo, vai existir um investimento adequado a isso. E neste caso do exemplo que você deu, são o Tesouro Selic, os fundos DI com taxa baixa de administração e os CDBs com liquidez diária. Pronto, não tem erro. Vamos falar um pouco do mercado de câmbio, né? Quem tem, por exemplo, viagem marcada, quer viajar no final do ano, já tem essa viagem planejada e queria começar a comprar dólar agora, né? Com essa oscilação. É o momento, o que fazer? Bom, aí também tem um outro ponto relacionado ao planejamento da pessoa. E aí eu posso te dar um caso concreto que eu tenho uma viagem marcada e estou passando por essa mesma angústia que todo mundo está passando aí. O que acontece? Quando você vai ter uma viagem internacional, por exemplo, os Estados Unidos, então você vai gastar na moeda do país de destino, em dólar. Então, o quanto antes, na medida que você decidiu que vai fazer a viagem, o quanto antes, você já deve converter tudo que você vai precisar para a moeda de lá. Porque isso te faz não ficar mais exposto ao risco cambial. Você já tem o dinheiro na moeda que você vai gastar. Então, por exemplo, a minha viagem em setembro, eu e minha esposa planejamos em março. Assim que a gente planejou, a gente fez toda a conversão e o pagamento de todos os serviços. Então, essa alta do dólar, por exemplo, no nosso caso, não afetou em absolutamente nada. Então, a ideia de você comprar o dólar para viajar não é você querer ficar especulando se vai comprar no melhor momento, mas é sim você se proteger das oscilações. Então, se ele subir ou se ele cair em reais, pouco importa, porque eu vou gastar em dólar na minha viagem. E para quem não fez esse tipo de planejamento, deixar para comprar na última hora é a pior opção, né? Aí você fica ao sabor dos ventos. Vai correr risco. Pode até ser que ele compre numa situação até melhor do que hoje. Pode acontecer. Porém, ele vai ter que ficar todo dia olhando a cotação do dólar e rezando, né? Então, se ele quer se proteger e cuidar da vida dele, do trabalho, enquanto a viagem não chega,
converte o que vai gastar para a moeda de lá e seja feliz cuidando da vida, porque dinheiro a gente ganha no trabalho, não é no mercado financeiro, não. Agora, nesse caso, tem gente que aconselha comprar assim, em parcelas, né? Comprar um pouco hoje, ficar atento, comprar um pouco depois. Para quem tem dinheiro em caixa, não é ideal. Quer dizer, nesse momento de turbulência, imagino que sim, que tem que esperar agora para ver o que vai acontecer, né? E qual é o piso, qual o teto que deve ser considerado aí na hora de fazer essa compra do dólar? É muito difícil, porque a pessoa tem que ter ideia qual é o teto dela em gastos que ela quer ter. Então, por exemplo, se uma pessoa decidiu que vai viajar, ela já comprou a passagem de avião, né? De avião já comprou o hotel, e ela está agora com o dinheiro que vai gastar, mesmo que ela vai usar lá no dia a dia e tal, mesmo que ela compre numa cotação um pouco maior, o que ela já fez antes já tem um impacto no custo da viagem total. Então, o teto não é a cotação que ela vai definir, porque vai que esse teto explode para cima. A pessoa tem que pensar o seguinte: eu vou gastar, sei lá, 30 mil reais. Vamos dar um exemplo. Então, esse é meu teto. Então, eu preciso que isso se transforme em X dólares, que é o orçamento que eu fiz para essa viagem, e aí eu sei que ele pode oscilar até tanto porque eu vou conseguir viajar. Agora, se ela ficar totalmente solta nisso aí, já pensou se ela nem realiza a viagem que ela está a fim de fazer por causa disso? Então, eu acho que a pessoa que é mais conservadora, ela converte o máximo possível mais rápido. Agora, tem aquelas pessoas que estão juntando para a viagem. Aí é melhor que entrou o dinheiro, compra um pouco, entrou o dinheiro, compra mais um pouco, porque no final das contas você vai ter uma cotação média que simboliza um pouco do que foi ao longo do tempo. Não vai não comprar tudo muito caro. Não deve comprar em partes mesmo. Sem dúvida. Se a pessoa está juntando, não tem outra alternativa. Até nessa hora, né? É importantíssimo esse planejamento financeiro, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando ela decide fazer a viagem e fala, não, vou fazer a viagem, ela tem que ter clareza de quanto ela pretende gastar. E aí, tudo bem. Dívida em cartão, fazer compras em cartão de crédito lá no exterior, durante esse momento, nem pensar. Você tem dois riscos aí, né? Você tem o próprio imposto de 6,38%, né? Que no caso, quando a pessoa compra um pedaço em papel moeda, ela não tem. E você tem o risco da volta da viagem ser um pesadelo. Então, imagina que você passa lá de férias ou a trabalho, quer que sejam momentos maravilhosos, e na volta você tem a dor de cabeça que você vai ficar 2, 3 meses com aquilo ali. Que espécie de férias e passeio é esse que você volta triste, né? Então, em momento de estabilidade, mais um motivo para não ficar exposto à variação e evitar isso. Tenta converter tudo antes. Eu não quero levar tudo em dinheiro, eu quero levar muito dinheiro, então faz o cartãozinho pré-pago. Vai pagar o IOF, mas pelo menos você não está correndo risco de oscilação. Observe que o dólar estava a 3,10 e foi para 3,40 em um dia. Então, essa é uma oscilação de 10%. Então, é melhor ficar protegido do que tomar uma variação dessa aí, né? O 30 mil da viagem vira 33, ou 20 mil vira 22, ou 10 mil vira 11. Então, esse que é o risco em um dia de instabilidade. É hora de cautela, né? Acima de tudo. Hora de cautela. Cautela, planejamento, botar a caneta. É a hora do investidor e das pessoas em geral fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa, fazer o seu planejamento e se orientar pelo seu planejamento. Porque se for para o mercado acompanhar a notícia para passar e a decidir, vai passar estresse o tempo todo. Porque Brasil, nós sabemos que não é uma coisa para amador. É tiroteio o tempo todo no sentido, né, de mudanças, incertezas. Então, você tem que se blindar para poder ter uma vida financeira organizada e evitar esse tipo de situação. André, muito obrigada, tá? Pelas dicas aí valiosíssimas, importantes. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu conversei com o André Bona, que é educador financeiro. Ele é também dono, autor do blog De Valor. Foi criado em 2011. Tem várias dicas aí de como investir, qual o seu perfil. Muito interessante esse blog.